Eles achavam que eu era uma completa idiota. Meu marido fiel e seus parentes conspiravam para casá-lo com a amante bem na época da festa de família no sítio, sem desconfiar de que eu, naquele momento, estava assinando o contrato de venda da nossa mansão por 48 milhões de reais. Quando meu marido voltou de uma viagem de trabalho, gritou tão alto no portão que os vizinhos espiaram pelas janelas. Eu queria que ele visse que sua casa de luxo já tinha um novo dono, não era brincadeira. E o verdadeiro presente de casamento do cônjuge legal estava apenas começando. Antes de continuar, é importante saber de onde você é e quantos anos tem. É bom conhecer quem está comigo agora. Verônica KNYS apertou o botão de enviar e se recostou na cadeira com um alívio como se tivesse acabado de correr uma maratona. No escritório do Estúdio Arte Sul, que estava em silêncio há horas, os colegas já tinham ido para casa, para jantares quentes e familiares. Mas ela, como sempre, ficou até tarde da noite. Lá fora, as nuvens se acumulavam no céu de Belo Horizonte, trazendo o cheiro abafado do calor do asfalto. A cidade se recusava a refrescar depois do verão intenso, e até o ar-condicionado não dava conta. Verônica se esticou, sentindo um estalo traiçoeiro no pescoço, e fez uma careta. Apenas 30 anos, e já se sentia velha. Isso era o que significava passar 12 horas seguidas em frente ao monitor. Ela massageou os ombros e fechou os olhos. O projeto da orla finalmente estava pronto. O cliente sorriu satisfeito. Um sentimento de realização tranquila, não de alegria descontrolada, mas de dever cumprido, familiar a qualquer profissional dedicado. Verônica pegou o telefone. A tela estava vazia. Nenhuma chamada perdida. Discou o número do marido. Longos sinais, depois silêncio. Tentou novamente, mesma história. Ah, claro, lembrou-se, negociações. Renato estava em São Paulo, entretendo fornecedores, provavelmente em algum restaurante sofisticado, contando histórias sobre construção e bebendo uísque caro. Verônica sorriu, calorosamente, de forma feminina. Pela manhã, ele tinha enviado uma mensagem desejando sorte. Um gesto doce de alguém sempre ocupado. Lentamente, como em sonho, Verônica juntou os papéis da mesa e organizou cuidadosamente os desenhos. As mãos trabalhavam no piloto automático, enquanto seus pensamentos já flutuavam entre um banho quente e uma taça de vinho tinto. Renato voltaria no dia seguinte. Jantariam juntos. Ela contaria sobre o projeto, ele sobre suas aventuras em São Paulo. Uma idílica rotina familiar. Antes de sair, ela abriu o Instagram quase sem querer, apenas por distração. O feed estava cheio de fotos, amigas nas casas de campo, propagandas de cremes milagrosos, receitas de sopas. Ela rolava sem prestar atenção e, de repente, parou. Uma foto brilhava com cores festivas, vestido branco, buquê exuberante, sorrisos radiantes. Verônica não podia acreditar. O cérebro se recusava a juntar 2 e 2. Na foto, Renato, seu marido legal, vestia justamente o terno que ela tinha escolhido para o aniversário dele. Ao lado, Cristiane Levício, a moça do escritório, num verdadeiro vestido de noiva, com véu, renda e toda pompa. Verônica encarou a tela. O coração batia de forma estranhamente regular, quase demais para o momento. Isso tinha que ser algum tipo de brincadeira corporativa ou ensaio fotográfico publicitário, pensou. Mas não era só o casal de noivos. Estava toda a família de Renato, minha sogra, a cunhada, os sobrinhos e até tias distantes de Goiânia. Todos vestidos, todos com taças, todos radiantes de felicidade. Com cuidado, com medo de perder a compostura, Verônica olhou para quem tinha postado a foto, Dona Inês, pessoalmente. As mãos tremiam. A legenda dizia: Parabéns ao nosso Renato e à querida Cristiane. Finalmente vocês tomaram essa decisão importante. Que a família de vocês seja forte e feliz. Finalmente decidiram. As palavras cravaram-se na mente dela como agulhas quentes. Não tinham inventado ontem. Planejaram, discutiram, se prepararam. E o tempo todo, a ingênua Verônica trabalhava como uma mula, sustentando a família. Ela rolou a tela para baixo. Comentários apareciam sem parar. Que casal lindo, Cristiane, bem-vinda à família, finalmente Renato terá um herdeiro. Herdeiro. É isso.
O ar no escritório tornou-se pegajoso como gelatina. Verônica sentiu algo apertar no peito. Não dor, ainda, mas uma sensação estranha, como se um torno lentamente apertasse dentro dela. Reclinou-se na cadeira e fechou os olhos. Aquela maldita foto ainda estava na mente, vestido branco, buquê de noiva, a mão de Cristiane, com uma mão de dona. Não podia ser, pensou. Mas o quebra-cabeça começava a se montar sozinho. Todos aqueles atrasos no projeto, reuniões de última hora, fornecedores de São Paulo. Renato estava sempre correndo. Ela nem prestava atenção. Mas agora, a imagem tinha contornos claros. Cristiane, 26 anos, sempre tagarela. Trabalhando no escritório como designer, cuidava dos documentos. Elas se cumprimentavam no corredor, às vezes comentavam projetos. Uma funcionária comum, como tantas outras. Mas, espera, lembrava Verônica, há 3 meses Cristiane começara a se ausentar frequentemente, dor de cabeça, desconforto no estômago. Verônica deixava passar, quem sabe o que poderia ser. Agora, tudo fazia sentido. Ela levantou-se lentamente, sentindo as pernas bambas, aproximou-se da janela e encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, as luzes das lojas piscavam, poucos carros passavam. Uma noite comum em uma cidade comum. Mas sua vida comum acabará de desmoronar. Cerimônia de casamento, sussurrou Verônica. Não era caso de um romance passageiro. Casamento de verdade, com convidados, parentes e fotógrafo. Precisava haver planejamento para que tudo saísse assim. De repente, sentiu frio, mesmo com o escritório abafado como uma sauna. Um frio que vinha de dentro, preenchendo todo o corpo. Verônica voltou à mesa e abriu o aplicativo do banco. Conta conjunta, R$ 4.200.000, salários, bônus, todas as economias. Ambos tinham acesso, como qualquer família normal. Agora, às contas corporativas. Ela rolou os extratos e parou nas últimas movimentações, viagem de Renato para São Paulo, R$ 65.000. Mas a empresa já pagará esses gastos. Ela lembrava claramente de Renato pedindo dinheiro extra para despesas de representação. Dupla contabilidade, puxa vida, a enganaram como a última boba. Verônica colocou o telefone de lado e suspirou. O quadro estava claro, mansão na Rua das Palmeiras por 48 milhões em seu nome, carro esportivo de 500 mil em nome dele. Ela pagava a hipoteca, mantinha o carro, dava 50 mil por mês para a sogra, custeava viagens familiares ao sul. Uma vaca leiteira, caixa eletrônico com acesso ilimitado. Algo clicou dentro de Verônica, não quebrou, apenas se encaixou. Como a última engrenagem de um mecanismo. Sem lágrimas, sem vontade de quebrar móveis, apenas clareza cristalina. Não a enganaram só uma vez, a manipularam de forma cínica, planejada, com ousadia. E agora provavelmente estavam brindando sua vitória com champanhe. Verônica olhou para a tela do computador, para a pasta do projeto finalizado. Formada em análise financeira, arquiteta por vocação. Sabe calcular riscos e encontrar saída de qualquer impasse. Bem, chegou a hora de se ocupar do maior projeto, sua própria vida. Ela juntou o notebook, tablet e documentos. Ao sair, Poliana comentou, Verônica, você está pálida. Precisa de ajuda? Ela tentou sorrir, apenas cansada. Chegarei em casa, não se preocupe. No estacionamento subterrâneo, sentou-se no carro, mas não conseguiu sair do lugar. As mãos agarraram o volante. O olhar fixo na parede de concreto. Pegou o telefone e ligou para a sogra. Dona Inês atendeu imediatamente, ao fundo, risadas, barulho de louça, vozes embriagadas. Alô, Verônica. Que festa é essa? Houve uma pausa dramática. Depois, a sogra disparou. Casamento de Renato e Cristiane. Festa de família. Verônica fechou os olhos. Entendi. Verônica, você é inteligente. Deve compreender, ou o tom mudou, agora professoral. Renato não é culpado por você só pensar na carreira. Homem precisa de herdeiro. De você só saíram projetos, desenhos.
7 anos de casamento, 7 anos de tentativas, 7 anos de humilhações médicas. Diagnóstico de infertilidade sem causa há 3 anos. Renato me abraçava e dizia que filhos não eram importantes. Mentira! Vocês todos sabiam. A voz de Verônica soava surpreendentemente calma. Claro, éramos família, apoiávamos Renato. Ele é homem, precisa continuar. E você? A sogra fez uma pausa dramática. Você é boa, trabalhadora, mas isso não basta. Verônica soltou lentamente os dedos e desligou a chamada. Sentou-se imóvel, encarando a escuridão. Então, era uma conspiração. Um conselho familiar inteiro decidia seu destino às suas costas, porque ela era apenas uma vaca improdutiva que fornecia leite regularmente, mas não podia gerar um bezerro. O enjoo subiu à garganta, mas Verônica se controlou. Só não agora. Ela não seria a vítima desse espetáculo. Pegou o telefone da agenda, Igor Dmitrievich, advogado da família. Desculpe o horário, preciso de ajuda jurídica urgente. Tarasov, advogado do seu falecido pai, ouviu atentamente, sem perguntas desnecessárias, entendendo a situação. Até amanhã, prepararei tudo o que for necessário. Documentos da casa? Tudo feito em seu nome. Quero vender rápido. Tenho um cliente. Grigori Yakovlevich Merkulov já de olho no seu bairro. Ligue para ele. Verônica desligou e finalmente ligou o carro. Não foi para casa. Alugou um quarto em um hotel em Belo Horizonte, usando o sobrenome de solteira, Morozova. Passou a noite inteira sentada à janela, olhando a cidade adormecida. Lembrava-se de como, 7 anos atrás, ela e Renato juravam amor eterno, como ela se esforçava para ser a esposa perfeita, como ouvia os conselhos da sogra sobre sabedoria feminina. Como o pai a alertava: Verônica, lembre-se, amor é amor, mas documentos precisam estar no seu nome. Obrigada, pai. Pelo menos nisso me ensinou. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Não apenas divorciar-se, mas levar tudo até o fim, até o tribunal se necessário. Que cada um recebesse pelo que merecia. De manhã, Tarasov ligou cedo, Merkulov estava pronto para pagar 48 milhões. Sem complicações, via transferência segura. Quando assinamos? Hoje à tarde. O registro no cartório levaria uma semana, mas os documentos seriam processados imediatamente. Verônica se encontrou com Merkulov no escritório do advogado. Homem sólido, uns 50 anos, olhar firme. Seus advogados analisaram cada linha do contrato. Tudo limpo, confirmou Merkulov. Cristalino. A casa estava registrada apenas em seu nome, sem ônus. Excelente. Verônica assinou com mão firme. Isso não era perda, era libertação. A casa que deveria ser o ninho da família havia se tornado cenário de traição. Uma semana após a assinatura, ela foi ao banco. No salão VIP, confirmaram o depósito de 48 milhões na nova conta. Verônica assentiu e abriu o aplicativo. A conta conjunta, aqueles 4.200.000 reais, foi transferida de uma vez para sua conta pessoal, e imediatamente bloqueou os cartões de Renato. Imediatamente? Perguntou a funcionária. Exato. Respondeu Verônica, recostando-se na cadeira e imaginando Renato em algum restaurante, tentando pagar com o cartão que não funcionaria. Surpresa após surpresa. Meia hora depois, veio a mensagem do marido: Verônica, meu cartão não funciona. Algum problema? Ligue para o banco, por favor. Ela sorriu e respondeu: talvez você tenha ultrapassado o limite. Volte rápido para casa, tenho uma grande surpresa para você e Cristiane. Bloqueou todos os contatos dele onde pôde. Que agora quebrasse a cabeça. No dia seguinte, Verônica chegou cedo ao escritório e subiu até o diretor financeiro, Oleg Viktorovich Kuchelev. Ele a recebeu surpreso. Verônica, Oleg, algo urgente. Sente-se, temos uma conversa séria. Ela fechou a porta e sentou-se. Kuchelev franziu o senho quando a dona falou com aquele tom firme. Prepare toda a contabilidade de Renato KNYS dos últimos 8 meses. Viagens, despesas de representação, pagamentos a fornecedores.
Agora. Tudo bem, farei. Kuchelev abriu o laptop. Qual o problema? Suspeita de desvio. Kuchelev congelou. Renato? Impossível. Mas minutos depois, as impressões estavam na mesa. Kuchelev separou os documentos. A última viagem a São Paulo, R$ 65 mil pagos em caixa. Verônica mostrou a transferência pessoal, também 65 mil, pedida por Renato para despesas de representação. Kuchelev empalideceu. Cobrança dupla? Exatamente. E os novos fornecedores? Kuchelev verificou. LLC Sundesig, pagamentos dos últimos 8 meses variando de 800 mil a 2 milhões por mês, supervisionados pessoalmente por Renato. Total de cerca de 13 milhões. Verônica recostou-se. 13 milhões desviados sob o pretexto de um projeto falso. Kuchelev consultou registros e descobriu, a fundadora era Cristiane Levício. Registro massivo, dinheiro retirado imediatamente em conta pessoal. Lavagem de dinheiro limpa e clara. E o cartão corporativo de Renato? Extrato, restaurantes, boutiques, joias. Verônica apontou, colar de diamante, 180 mil, presente da esposa de um cliente importante. Lembrou-se de Renato reclamando da exigente esposa do cliente. Aposto que o colar está no pescoço de Cristiane. Oleg Viktorovich, compilemos o dossiê completo. Todos os documentos, comprovantes, memorandos, entregaremos à polícia. Será feito. Trabalharam o dia inteiro. Ao fim, uma pasta robusta de 127 páginas com provas de desvios de mais de 15 milhões. Tarasov confirmou ao telefone, suficiente para processo criminal. Amanhã entregará ao Ministério da Justiça. Prepare as ordens de demissão, KNYS Levício. Sem indenização. Verônica agradeceu a Kuchelev e voltou ao hotel. Sentou-se à janela com a pasta de documentos, revisando cada página, fria, metódica, sem emoção. Amanhã começaria uma nova vida. Sábado, meio-dia. O calor castigava as ruas. Na entrada do condomínio, de um táxi, saem 2 com malas, bronzeados e amassados pela longa viagem de Goiânia. Renato pegou o controle remoto e apertou o botão. Os portões não se moveram. Ele franziu a testa, tentou novamente. Silêncio. Que diabos? Murmurou, e foi até a guarita. O segurança desconhecido olhou educadamente, sem bajulação. Sim, posso ajudar? Abra os portões. Eu moro aqui. Qual o seu sobrenome? KNYS. Essa é minha casa. O segurança conferiu a lista. Desculpe, mas o condomínio agora pertence a Grigori Merkulov. O novo proprietário assumiu há uma semana. Renato ficou boquiaberto. Como assim? Eu moro aqui há 7 anos. Apenas fatos. Pode contatar o novo dono pelos representantes. Renato afastou-se da guarita, mãos trêmulas, tentou ligar para a esposa. Número indisponível. Cristiane pulou do carro, segurando a cintura. Renato, o que aconteceu? Não sei. A casa foi vendida. Vendida? Gritou ela. Renato abriu o aplicativo bancário. Conta conjunta, 0. Conta pessoal, míseros 11 mil. Não pode ser. Disse ele, incrédulo. Ela pegou tudo, falou Cristiane, segurando a barriga. Naquele instante, um minivan chegou. Dona Inês saiu com um grupo de parentes, prontos para apoiar a justiça familiar, mas encontraram o filho e a nora grávida diante de portões fechados. Renato, o que houve? Dona Inês correu até o filho. Mãe, ela vendeu a casa. Verônica vendeu nosso lar. Como sem sua permissão? Ele murmurou. Estava no nome dela. Respondeu Renato. Dona Inês abriu a boca, depois fechou. Os parentes se entreolharam. Mas você disse que a casa era conjunta. Achei que ela fosse transferir para nós. Eu pensei que seríamos uma família, disse Renato. Cristiane começou a chorar. Você prometeu a mansão.
Disse que viveríamos aqui. Cristiane, acalme-se, mentiu ele. Sempre mentindo. Dona Inês atacou a nora. Cala a boca. Você destruiu a família? Vocês todos conspiraram, respondeu Renato, desesperado. Tinha dinheiro de sobra. Vizinhos começaram a observar a cena. Renato sentou-se no meio-fio, cobrindo o rosto com as mãos, murmurando. Tudo perdido, acabou. Nesse momento, um furgão de entrega chegou. O entregador trouxe uma grande caixa, amarrada com fitas douradas. KNYS Renato, assine aqui. Renato rabiscou mecanicamente no tablet. Na caixa, um cartão com a caligrafia conhecida de Verônica. Parabéns pelo casamento. Seu primeiro presente. Abra, com amor, Verônica. Cristiane agarrou a caixa. Abra. Talvez tenha dinheiro. Duvido, murmurou Renato. Dona Inês rasgou a embalagem. Dentro, uma caixa preta e 2 envelopes com o logo do Alta Design. Abriram as cartas. Ordens de demissão, sem indenização, com exigência de devolver 15.600.000 reais. Cristiane deixou cair a folha. Isso é absurdo. Renato encontrou uma nota no fundo da caixa. A Alta Design pertence a mim em 92%. Você sempre foi apenas um empregado, agora demitido. O verdadeiro presente ainda está por vir. Dona Inês segurou o peito e caiu no asfalto. Os parentes se agitaram. Cristiane gritava, acusando todos. Renato permaneceu no meio-fio, sem expressão. Pouco depois, a polícia chegou. 2 oficiais abordaram o grupo tumultuado. Calma, cidadãos. KNYS Renato, Levício Cristiane. Vocês estão sendo acusados de desvio de recursos da Alta Design, totalizando 15.600.000 reais. Renato pulou. Isso não é verdade. Temos documentos, explicou o policial mais velho. Vamos à delegacia prestar depoimento. Cristiane gritou. Estou grávida. Não podem. Podem. A lei é igual para todos. Nesse momento, um Lexus preto parou nos portões. Verônica saiu, de terno elegante, óculos escuros, calma absoluta. Ao lado, Tarasov com a pasta. Sou Verônica KNYS, fundadora da Alta Design. Aqui está o dossiê completo com provas. Meu marido organizou o casamento com a amante e desviou o dinheiro da empresa. Todos os documentos estão aqui. Os policiais conduziram Renato e Cristiane até os veículos. Dona Inês, sentada no asfalto, leu. Você destruiu meu filho, destruiu a família. Verônica virou-se. Dona Inês, vocês destruíram tudo apoiando mentiras e traições. Eu apenas me defendi. O que se planta, colhe. Ela entrou no carro e partiu sem olhar para trás. O julgamento durou 3 meses. Renato tentou culpar Cristiane, que fingia ser a grávida vítima. Mas os documentos falavam por si. Condenação: Renato 6 anos de prisão. Cristiane 4, considerando a gravidez. Dona Inês gastou todas as economias com advogados, vendeu o apartamento por pouco e foi morar com parentes distantes praticamente como empregada. Cristiane deu à luz na prisão, e o bebê foi levado a um orfanato, pois os parentes se recusaram a cuidar. Verônica divorciou-se, vendeu a Alta Design, e ficou com 120 milhões em sua conta. Liberdade total para recomeçar. 3 anos depois, Verônica estava em Belo Horizonte, no apartamento com vista para o rio. O pôr do sol tingia o céu em tons quentes. Ela ligou para Poliana. Oi, você sabe das últimas novidades? Não, o que houve? Dona Inês finalmente se estabeleceu com os parentes em Goiânia. Cristiane teve negado novamente o direito à liberdade condicional. Verônica olhou para o rio, abraçando-se pelos ombros. Um silêncio profundo e sereno preenchia seu interior. Havia uma sensação de justiça e alívio, sem rancor, apenas a constatação de que cada um recebeu exatamente o que merecia. Ela não precisava mais olhar para trás, nem controlar o destino de ninguém. Financeiramente independente e emocionalmente curada, Verônica sabia exatamente o que queria.
Sua verdadeira vitória não era sobre os outros, mas sobre a própria dor e medo. Ela tomou um gole de chá e contemplou novamente o rio. Amanhã seria um novo dia, com novos encontros e uma nova história. E não há karma melhor no mundo do que a chance de recomeçar a vida. Verônica respirou fundo, sentiu a liberdade de um futuro totalmente seu, e sorriu, tranquila, pela primeira vez em muito tempo.